também de estar aqui com vocês, coordenando essa mesa que me parece muitíssimo importante, vai ser muito instigante para todos nós, e que trata de intervenções no cenário social a partir do tema do nosso seminário, a educação medicalizada, reconhecer e acolher as diferenças. Eu vou, de pronto, chamar a mesa para a gente começar a nossa conversa e, enfim, poder debater, ter tempo, inclusive, para a gente poder debater ao final, a partir de questões que vocês possam levantar. Então, gostaria de convidar para a mesa Maria de Fátima Lima Santos, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Pernambuco, doutora em Saúde Coletiva no Instituto de Medicina Social da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, professora adjunta da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no campus Macaé, onde leciona as disciplinas referentes às áreas de saúde e comunidade. Professora, muito bom, muito obrigado. A professora tem experiência de pesquisa no campo da antropologia, sociologia e saúde coletiva, com ênfase em antropologia e sociologia da saúde, atuando principalmente nos seguintes temas: gênero, sexualidade, processo, saúde e doença, ciências humanas, sociais e saúde. Atualmente participa da linha de pós-graduação Micropolítica do Trabalho e Cuidado em Saúde, na Clínica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Gostaria de convidar também para a mesa o senhor Antônio César Marques da Silva. Sim. Arte educador, psicodramatista e diretor de teatro, pós-graduação Lato Sensu em História e Literaturas Africanas, Atlântica Educacional, Literaturas Africanas, Atlântica Educacional, Castelo Branco, 2006-2007. Ator, arte educador, pela Escola de Teatro Leonardo Alves, Instituto Benetti de Direção Teatral. Trabalha com dinâmica de grupos e metodologia de competência econômica e formação de empreendedores, ligado ao Centro CAP de Belo Horizonte. Trabalha e tem vinculação profissional com a instituição, com a ONG Essa Rua, Se Essa Rua Fosse Minha. É secretário executivo, ou foi secretário executivo até de 1991 até a data de hoje. No governo do Estado do Rio de Janeiro, foi coordenador da Secretaria da Baixada, coordenador de Cultura e Juventude da Secretaria da Baixada, entre 2001 e 2002. Agora, convido para subir à mesa também o professor Luiz Fernando Silva Bilibil, professor Luiz Bilibil tem graduação em Educação Física pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Educação e doutor em Educação e Saúde pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tem experiência nas áreas de educação e da saúde, com ênfase em saúde coletiva, educação física e saúde mental, diferença e afirmação da vida no cenário da educação e da saúde. Docente da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Unicinos, e do Centro de Educação Tecnológica e Pesquisa em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição. Também trabalha no consultório de rua do GHC, Grupo Hospitalar Conceição, com população de rua, e é colaborador do Núcleo de Educação, Avaliação e Produção Pedagógica em Saúde, EducaSaúde, ligado à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Há uma pessoa que comporia a mesa conosco hoje, professor Felipe Altenfelder, ligado ao circuito fora do eixo. Nós estamos aguardando o professor, se por acaso ele comparecer ao longo do nosso encontro, do nosso debate aqui, e será convidado para compor a mesa também. Então, eu gostaria já, imediatamente, passar a palavra à professora Maria de Fátima Lima Santos, para tecer as suas considerações.
Bom, bom dia ou quase boa tarde a todos e todas, e também aqueles que não se enquadram nem todos e nem todas. Então, como uma militante dos estudos queer, né, da multiplicidade, da performatividade de gênero, eu nunca perco essa perspectiva desestabilizadora dos gêneros quando eu vou saudar qualquer evento. Bom, antes de começar a minha fala com esse sotaque bem nordestino, eu sou sergipana de origem e, apesar de morar no Rio, ser professora da UFRJ, mas carrego com muita força, impresso no meu jeito e na minha fala, Sergipe, Aracaju, né, e toda uma trajetória que eu tenho ligado a diferentes questões de enfrentamento da medicalização, principalmente a medicalização no que toca muito a questão dos corpos, dos gêneros, do desejo. Vir nessa mesa hoje foi um desafio para mim, e eu vou falar um pouco sobre isso. Mas antes de falar sobre isso, eu queria agradecer muito a Maria Aparecida Moisés pelo convite. Eu fiquei muito feliz e me movimentei, e queria saudar também a mesa, o César, a quem eu já conheço, faz um trabalho belíssimo, vocês vão ter a oportunidade de ouvi-lo, à frente de um coletivo chamado Cessa Rua Fosse Minha, que funciona no Rio de Janeiro, na Rua Alice, em Laranjeiras. E o Billy Bill também, com quem eu já tive o prazer de ouvir com muita intensidade seus relatos de muita potência sobre o trabalho que ele desenvolve no consultório do Rio, na cidade de Porto Alegre. Então, para mim é um prazer enorme estar aqui nessa mesa. Antes de começar a minha fala, tem um título, eu vou falar sobre ele, eu queria colocar algumas questões que vem comunicando desde ontem à noite. Eu acho que vários intercessores aparecem, eu vou falar muito do Michel Foucault. Minha fala talvez seja um pouco mais conceitual, sem entender aqui que o conceito se separa da experiência, né? A experiência se separa do conceito, é isso que eu vou tentar trabalhar um pouco aqui. E vou trazer muitos intercessores e muitas ideias. Eu só queria reforçar algumas coisas em relação a esse processo de medicalização, é que ele é muito maior do que a medicina e do que o diagnóstico. O processo de medicalização é um processo extremamente violento, um processo que é reforçado por diferentes domínios, inclusive o direito, a pedagogia, a educação, as próprias ciências humanas, e é um exercício constante nosso, o tempo inteiro, está lidando com os processos de assujeitamentos, que ninguém aqui está ileso. Acho que o Foucault tem um texto que ele abre na edição do Antiédipo, que ele fala por uma vida não fascista, onde ele recupera essa dimensão microfascista que há em todos nós. Eu acho que não perder isso como ponto de vista, né, eu acho que é fundamental nas nossas militâncias frente ao enfrentamento aos processos de medicalização da vida nas suas mais diferentes expressões. Outra coisa que eu queria colocar é que isso vaza os próprios fóruns, vaza esse lugar. Esse lugar, pegando o que o Peter disse ontem, eu concordo muito com isso, eu vou falar um pouco sobre isso, é uma máquina de guerra. E o sentido de máquina de guerra que eu estou usando aqui é a máquina de guerra no sentido que o Gilles Deleuze traz no meu platô 5. Mas essa máquina de guerra ela é altamente rizomática. Ontem, quando eu cheguei, eu entrei na reunião dos fóruns, e eu gostei muito de ouvir, eu fiquei meia hora ou 40 minutos, eu sou antropóloga de formação, e esse exercício do olhar, da sensibilidade, tinha várias pessoas falando de vários lugares, inclusive de cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná. Me deu uma sensação de uma rizomaticidade tão grande. Eu acho que esse fórum, essa discussão nossa, ela extrapola esse lugar. Ela extrapola o lugar da academia, ela extrapola o lugar do que a gente está achando e considerando como espaço de militância. Eu queria resgatar inúmeras possibilidades de pessoas no cotidiano que enfrentam todo dia os processos de assujeitamento e resistem. Eu acho que isso é fundamental também, a gente não perder isso como perspectiva. Bom, eu fiz um texto, geralmente eu começo seguindo, mas não sigo muito, mas eu vou tentar. Quando eu vim para esse lugar, né, o título do simpósio é Intervenções no Cenário Social Inventando Outros Modos. Eu tinha mais ou menos como uma encomenda que era discutir se é possível inventar modos diferentes de fazer ciência por dentro da própria ciência normal ou da ciência régia. E eu fiquei matutando alguns meses, alguns dias antes de tentar pensar qual o caminho que eu seguiria para discutir isso. E eu me senti muito acolhida aqui quando eu cheguei ontem, tanto na discussão da reunião dos fóruns, quando eu me lembro a fala de alguém de uma cidade do Paraná,
ou da Bahia, eu não me lembro agora, que dizia que era preciso o tempo todo recuperar essa dimensão de discussão para dentro da academia. Né? Que é, uma palavra que eu gosto de usar, engravidar a academia com essa militância. E ontem, na fala da Cida Moisés, quando ela abre e coloca que esse evento é um evento científico, político, ético e estético, que para mim são indissociáveis. Então, me senti muito acolhida em vir fazer uma discussão se é possível produzir linhas de fuga por dentro da ciência normal, eu boto uma interrogação no começo, né, a partir dessa comunicação que a gente tem desenvolvido nos diálogos desde ontem. Vamos lá, então. Bom, o tema ao qual me proponho ofertar para vocês tem como título: é possível pensar e produzir linhas de fuga na ciência normal? Começo com a interrogação, uma provocação a mim e a nós mesmos. Venho falar aqui sobre a possibilidade de inventar outros modos de fazer ciência naquilo que designamos como a ciência normal, a ciência régia, a ciência de Estado, ou seja, a partir de diferentes programas de formação, sejam de graduação, pós-graduações instituídos, poderíamos pensar e produzir reflexões críticas, desestabilizadoras, reflexões que tomem a vida e as experimentações do viver como pressupostos, propondo construções que não tomem de partida o a priori, o mundo das representações, as categorias construídas e estabelecidas no conhecimento. Categorias estas que aprisionam vidas e anulam as diferenças, as alteridades. A pergunta é... Bom, acho que eu tenho, na fala do Steven, algum problema na coordenação motora. Falar aqui, coordenar lá, vai mexer. Então, vamos lá. Então, a pergunta é, tá, esse é o mote. Em pé? Soltar o corpo? Ai, pode ser. Então, a pergunta entre tantas outras, né? É possível produzir por dentro da ciência o reconhecimento e o acolhimento das alteridades, das diferenças, das singularidades no fazer científico institucionalizado? Então, trago essa pergunta, né? Trago como lugar para colocar essa discussão a linha de pesquisa. Tinha que pensar a partir de um lugar. Eu não estou dizendo que esse lugar ele é um lugar liso, é um lugar que não tem disputa de produção de verdade, de regimes de verdade, mas eu trago uma experiência que eu participo. Eu sou colaboradora e professora de uma linha, eu vou falar um pouco sobre ela aqui, chamada Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde. Essa linha funciona na clínica médica, no programa de clínica médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é um programa altamente clínico, epidemiológico, e a gente sobrevive, né, a gente se esgueira, né, nesse domínio de saber extremamente instituído, produzindo vazamentos o tempo inteiro, inclusive com questionamento muitas coisas, se as teses e dissertações que produzimos são científicas ou não, até que ponto aquilo que a gente produz é ciência ou não. Desse olhar sempre desconfiado, a gente foi produzindo um coletivo que funciona desde 2005. Então, gostaria de ler o que eu escrevi sobre esse lugar. Né? Trago como lugar, pode passar a próxima, trago como lugar para pensar essa possibilidade a linha de pesquisa Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde, ou melhor, como gosto de chamar, o coletivo da micropolítica. Quando substantivo, uma linha de pesquisa enquanto coletivo, parafraseio Deleuze e Guattari, no texto Rizoma, no Platô Zoom, quando eles colocam que fizeram uso de pseudônimos para escrever os platôs, abre aspas, por hábito, simplesmente por hábito, para passarmos desapercebido, para tornar imperceptível não a nós mesmos, mas o que nos faz agir, experimentar ou pensar. E, finalmente, porque é agradável falar como todo mundo e dizer o só nasce. Quando todo mundo sabe que esta é apenas uma maneira de falar, não chegar ao ponto
em que não se diz mais eu, mas ao ponto em que já não tem mais qualquer importância dizer ou não dizer eu. Fecha aspas. Para mim, um coletivo é esse, um ponto onde não tem qualquer importância dizer ou não dizer eu. Estou dialogando aqui com o conceito de multiplicidade. Acho que para quem faz leitura e tal, com N-1. Para mim, o seminário é esse N que é uma multiplicidade, onde é a singularidade de cada um de nós nas nossas frentes de atuações, sejam elas acadêmicas, militantes ou militantes acadêmicas. Esta linha coletiva funciona desde 2005 no programa de Clínica Médica da Universidade Federal do Rio. Em meio a diferentes estudos epidemiológicos, clínicos, neurológicos, marcadores genéticos, a micropolítica ocupa e assume um lugar de alargamento na clínica médica, na medida em que traz para o centro de suas inquietações e produções o mundo do trabalho em saúde, indissociável do mundo do cuidado. O cuidado é entendido como um acontecimento, em ato, no encontro entre o eu e o outro, no espaço de intersecção, no espaço de encontro. Esse é o primeiro ponto que quero destacar de resistência, no sentido Foucaultiano. Resistir por dentro do institucionalizado, do poder e discursos reconhecidos como normais e legitimados no campo da saúde. A linha coletiva possui mestrado e doutorado. Tem como coordenação o professor Emerson Merri. Nossos encontros acontecem 3 dias, uma vez por mês. O lugar físico que ocupamos é atualmente um lugar que se chama Instituto de Psiquiatria, o IPUB, na Praia Vermelha, um manicômio. Quem somos? Enfermeiros, enfermeiras, assistentes sociais, geógrafa, antropóloga, médicos, médicas, professores, gestores, psicólogos, ouvintes, curiosos. É porta aberta sempre. De onde somos? Vários lugares. São Paulo, Paraíba, Minas, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná. Por aí vai. Nossa aposta, a multiplicidade de campos de formação e as rizomaticidades territoriais e subjetivas. Esse é o segundo ponto que destaco da linha coletiva. Antes de apresentar concretamente e de forma breve alguns trabalhos, eu escolhi uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado e um trabalho que a gente fez com um coletivo do qual o César faz parte, que está aqui presente, Se Essa Rua Fosse Minha, que foi uma discussão, a droga existe, a droga não existe. Mas antes de falar sobre isso, né, concretamente eu botei aqui entre aspas, atividades que desenvolvemos, proponho refletir um pouco sobre alguns conceitos que são intercessores da minha fala. Acho que pode passar. Só um momento, pode voltar. Esse quadro ele foi pintado, mais na frente vocês vão ver essa foto. Ele, na verdade, é um pedaço de madeira, de madeirite, e foi pintado nessa oficina que a gente fez com os educadores que trabalham nas ruas do Rio de Janeiro, lá no coletivo que o César faz parte, Se Essa Rua Fosse Minha. E ele é interessante porque ele é um quadro rizomático, ele é um lugar que tem múltiplas entradas e pena que não está tão visível, e ele foi produzido a várias mãos. Ninguém sabia o que ia produzir. Em várias atividades, um grupo de 6, 7 pessoas sentaram, começaram a pintar, e se produziu, do ponto de vista discursivo e do ponto de vista prático, uma verdadeira catarse, uma verdadeira interferência nos modos de operar na rua e de operar no mundo. Então, daqui a pouco eu tenho uma foto do pessoal produzindo esse quadro aí. Então, pode botar a próxima. Eu botei a foto do Deleuze e do Guattari. Logicamente que eu não posso esquecer do Foucault, né? Eu sempre... são, entre outros tantos intercessores, que desde ontem as pessoas vão colocando aqui, que a gente o tempo todo vai mantendo diálogo, ou, né, fazendo iluminar os nossos regimes de fala, etc. e tal. Bom, os papéis não querem soltar, mas soltou. Bom, Dana Haraway, que é outra pensadora, o Peter Wolters, uma pensadora que eu adoro, a Beatriz Preciado, né, como militante dos estudos de gênero e dos estudos queer, eu trago uma outra pensadora feminista chamada Dana Haraway. Dana Haraway, pode botar a próxima, num artigo intitulado Saberes, abre aspas, Saberes localizados, a questão da ciência para o feminismo e o privilégio da perspectiva parcial, fecha aspas, coloca que,
abre aspas, todo conhecimento é um nódulo condensado num campo de poder agonístico. Nesse sentido, traz uma característica fundamental das ciências modernas. Elas emergem a partir de uma relação entre saberes e poderes, cujo objetivo é a produção de regimes de verdade. Acho que o tema dos regimes de verdade que o Foucault traz, que foi muito comentado na mesa de hoje, não está em jogo a verdade se o TDAH existe ou não, se a dislexia existe ou não. Mas o que preocupa é a produção de regimes de verdade em torno das possibilidades de vida e de modo de estar no mundo. Então, cujo objetivo é a produção de regimes de verdade sobre os outros e sobre os mundos. As ciências emergem como um domínio sacralizado, criando mundos e dando a estes um estatuto de verdade. O conhecimento científico é, assim, o apogeu da modernidade, o coroamento da razão. Esta, principalmente instrumental como forma de ver e nomear mundos. A produção de universais e as classificações passam a ser, entre outras características, o modus operandi do fazer científico a partir do final do século XVIII e século XIX, apagando, escamoteando e anulando as alteridades, as diferenças, os saberes localizados nas diferentes experiências do viver. É preciso ressaltar que esta lógica não se referia apenas às ciências da natureza ou às ciências exatas, mas as denominadas ciências humanas e sociais emergiram tomando como referência os modelos biológicos e matemáticos. Era preciso encontrar a mesma precisão nos estudos sobre os homens. A sociologia, a antropologia, a psicologia, a geografia humana, a demografia, entre tantos outros campos de conhecimento, importou a lógica da neutralidade e da objetividade científica em suas constituições, enquanto campo de saberes. Até hoje, o ranço deste processo é sentido com muita força em algumas correntes e abordagens que se dizem sociais. O que caracteriza, segundo Foucault, as epistemes modernas, principalmente a partir do século XIX, é a invenção do homem e sua transformação em, entre aspas, objeto do conhecimento. O homem, até então apenas sujeito do conhecimento, podia, a partir de agora, ser descoberto, desvendado, estudado, tomado numa dupla função, a de sujeito e a de objeto do saber. As ciências modernas inventaram o homem, mas um homem universal, um homem sem potência de singularidade, um homem forjado nas relações de poder nos diferentes domínios dos saberes científicos. A partir de então, estes saberes científicos têm ocupado o lugar de verdade frente aos diferentes espaços sociais. As ciências passaram a fazer parte dos estados nacionais, a funcionar organicamente, e aí eu lembro muito do Gramsci aqui, com a discussão dos intelectuais orgânicos, na manutenção do status quo e do poder dos estratos do Estado. Eu não estou tomando aqui Estado no sentido do grande monstro, eu estou tomando o Estado aqui como uma grande máquina, inclusive com suas dobras e suas franjas, onde é possível resistir. Eu acho que é um dia muito singular hoje, é um dia de resistência, né? Seria muito bom, eu coloquei isso no Facebook, que o Brasil virasse hoje uma grande máquina de guerra, com muita potência de dizer não a diferentes processos de assujeitamentos. Isso não está no texto, né? Tudo bem. Bom, dos estratos do Estado. Essas ciências que sobrevivem acopladas à máquina Estado é o que chamamos de ciência normal, ciência régia, ciência de Estado, cuja perpetuação e conservação dos órgãos de poder constitui uma de suas características. Mas como escapar a isso? Aí depois eu pensei bem, talvez não seja possível escapar. Assujeitamentos e resistências estão ali. Mas é possível vazar e subverter. Como vazar e subverter? Bom, pode botar a próxima. Deleuze e Guattari, no texto O Tratado de Nomadologia, a Máquina de Guerra, no Mil Platôs, volume 5, apresenta a máquina de guerra como exterior à máquina-Estado. Como pura exterioridade, a máquina de guerra constitui o fora, o não lugar,
o espaço liso, um modo de existência. A máquina de guerra resiste, metamorfoseia-se, tensiona a máquina-estado. Invenção dos nômades, a atualidade da máquina de guerra pode estar presente tanto numa inovação industrial, tecnológica, no circuito comercial, artístico, nos movimentos sociais, nas ruas, nos malabares, na apresentação de ontem à noite artística, aqui. Enfim, abre aspas, em todos esses fluxos e correntes que não se deixam apropriar pelo Estado, senão secundariamente, fecha aspas. A máquina de guerra retoma os bandos, um devir bando, que desterritorializa a todo instante a repetição da ciência. A sua reprodução é idêntico ao constante, a duplicação do mesmo. Essa máquina de guerra se produz em outro saber, abstrato, outras epistemes, aquilo que Deleuze vai chamar de ciência nômade ou ciência menor, que não é menor no seu tamanho, como também o devir minoritário não é o devir das minorias da sociologia. Essa forma de fazer ciência marcada pelo nomadismo, os fluxos, os devires, os espirais em oposição à reta cartesiana, a preocupação com o problemático e não com o teoremático, com os axiomas, um processo de trabalho que aposta mais no coletivo, encontra-se na tensão com saberes constituídos e legitimados, onde nos coloca Deleuze, abre aspas, estamos diante de duas concepções de ciência formalmente diferentes e ontologicamente diante de um só campo de interação, onde a ciência régia não para de se apropriar dos conteúdos de uma ciência nômade ou vaga, e onde uma ciência nômade não para de fugir os conteúdos da ciência régia, fecha aspas. É nesse sentido que apostamos em elementos de uma ciência nômade, que a todo instante invade a ciência normal, traz a potência de vazar os processos de assujeitamentos no fazer científico. Longe de colocar uma oposição entre ciências nômades e ciência normal, entre o liso e o estriado, entre a máquina de guerra e a máquina-estado, entre a micropolítica e a macropolítica. Então, antes de colocar essa oposição, faz-se necessário resgatar que esses modos de produzir conhecimento sobrevivem, seja no Estado, a ciência normal, maior, ou nas suas franjas, nas suas dobras, a ciência nômade. Menor aqui é empregado não no sentido de inferior, mas no sentido de um devir minoritário que se coloca a todo instante em oposição ao conhecimento branco e colonizador. O conhecimento nômade não tem como proposta ensignar, ou seja, não tem como característica a partir de regras e códigos linguísticos, a priori, estabelecidos, ensinar, mas produzir junto, seguir. Já vou correr. Mas como é possível trazer elementos desse nomadismo para os espaços mais institucionalizados? Como essas apostas podem invadir nossos encontros, nossas dissertações, nossas teses, nossas atividades acadêmicas, nossos artigos que as revistas mandam dizer que não estão entendendo direito para clarear bem a metodologia, porque se ela não estiver precisa ou não usar a metodologia X, não vai ser aceito. Como não desconectar as reflexões teóricas das vidas, como se a experiência pudessem ser capturadas e representadas por modelos teóricos. Quero colocar na roda algumas possibilidades, que eu não estou dizendo que é ciência nômade, mas que traz coisas interessantes para a gente pensar. Pode botar a próxima. Aí é a carruagem nômade. Essa aí eu também já li, né? Mas a próxima, por favor. Bom, trago inicialmente uma dissertação de mestrado defendida em 2009, na linha micropolítica. A dissertação escolhida tem como título A Disputa dos Planos de Cuidado na Atenção Domiciliar. Foi defendida por Luiz Cláudio de Carvalho. O que interessa trazer desse estudo? Seu caráter micropolítico, sua aposta na implicação do pesquisador. Não na sobreimplicação, mas a implicação como um elemento fundamental no fazer científico. O trabalho o tempo inteiro provoca no pesquisador, que também é médico e pediatra, uma autoanálise. Uma aposta no tema do cuidado e saúde, trazendo para a cena os protagonismos e autonomias dos sujeitos, suas experiências e decisões, numa disputa com algo que é estritamente normatizado, prescritivo e medicalizante,
o plano do cuidado ou plano terapêutico. Não é só o diagnóstico. O plano terapêutico é de uma violência de medicalização tão intensa quanto e complementar a produção do diagnóstico. Peço licença para contar o centro da dissertação, que é o caso M. A dissertação tem como caso traçador principal um menino chamado M. Um pouco da história de M e sua mãe. Abre aspas. M tem 11 anos. Esteve sob internação hospitalar durante 4 anos devido a um quadro de pneumonia viral que evoluiu para doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Sua primeira internação hospitalar deu seus 9 meses de idade. Seu ingresso no PAD, Programa de Atenção Domiciliar, do mesmo hospital, ocorreu a partir dos 4 anos e meio de idade. Pois, além de atender aos critérios do programa dessa unidade de saúde, dependência do oxigênio, clinicamente estável, tempo de internação hospitalar alto, ele era carismático. Entretanto, para que ele pudesse retornar à casa, foi necessário reconstruir o domicílio de sua família. A família ficou desalojada durante 1 ano, vivendo na casa de parentes. Através de doações recolhidas do hospital e o trabalho voluntário, o novo lar de M foi refeito. Esta nova casa teve sua sala ampliada, acoplada a uma cozinha estilo americano e também um banheiro. No decorrer de sua internação domiciliar, a mãe, cuidadora, começou a não cumprir integralmente a conduta prescrita pela equipe, produzindo incômodo nos profissionais, que reagiram com a elaboração de estratégias com o objetivo de fazer com que a mãe cuidadora passasse a cumprir o esperado, o programado. A mãe permitia, por exemplo, que a criança brincasse com as outras crianças, sem fazer uso de oxigênio, deixava soltar pipa, brincar na areia e assim por diante. Fecha aspas. M e sua mãe não vêm para a dissertação à toa. Vem para dar vida a um corpo discursivo, a um discurso que se pretende científico, mas que aposta, que traz o mundo das afecções como um elemento importante, um elemento vital nesse fazer. É preciso produzir um campo de afecções, é preciso trazer a potência das singularidades, é preciso trazer as experiências localizadas nos modos de existência, a partir das implicações éticas e estéticas dos sujeitos, consigo mesmo e com os outros. O cuidado de si. A mãe de M é uma singularidade, que o tempo inteiro comunica que a vida está aí para ser reinventada. Trazer o sensível para a escritura científica é uma aposta que engravida a ciência normal e produz linhas de fuga na racionalidade imperante. Outro trabalho que trago aqui é a tese de doutoramento de Ricardo Luiz Narciso Moebus, intitulada, pode passar a próxima, Tragicamente, essas teses estão todas no blog Micropolítica, Trágica Mentalidade, a estética do trágico na produção do cuidado, defendida em 2011. Neste texto discursivo, a dimensão trágica do viver, no sentido nietzscheano, é recuperada como elemento fundamental no cuidado de saúde mental. Assim, a dimensão trágica, apolínea, racional, é recuperada junto com a dimensão dionisíaca, entendendo que não há uma dicotomia entre a dimensão apolínea, a racionalidade, e a dionisíaca, a desrazão, no viver e no cuidar em saúde mental. Por fim, pode botar a próxima, gostaria de trazer um pouco uma experiência no encontro com um coletivo Se Essa Rua Fosse Minha. Essa é a frente da ONG, do César, lá é uma casa muito bonita. Quem conhece o Rio, funciona na Rua de Laranjeiras. E ele vai falar de uma maneira assim, encantadora daqui a pouco, um pouco sobre isso. Né? Por fim, gostaria de trazer uma experiência com o coletivo Se Essa Rua Fosse Minha. Entre as inúmeras frentes que a linha coletivo abre, ontem eu estava falando para o Peter, eu não vou falar sobre isso, mas a gente tem se comunicado muito com um evento que está acontecendo no Rio, que é o Ocupa Nise, que é um movimento para dentro do Hospital Nise da Silveira. Não sei se alguém acompanha isso, você tem feito uma ruptura e um alargamento muito profundo na questão da saúde mental, naquele espaço, para além daquele espaço no Rio de Janeiro. Mas eu escolhi trazer essa intervenção que a gente fez, que eu participei também, que foi muito profundo. Por fim, gostaria de trazer uma experiência no encontro com o coletivo Se Essa Rua Fosse Minha. Entre as inúmeras frentes que a linha coletivo abre, encontram-se diálogos e trabalhos com o coletivo Se Essa Rua. A última experiência foi uma roda-conversa com diferentes educadores de e na rua. O tema, a droga existe, a droga não existe. Pense falar isso com quem está na rua todo dia, né, trabalhando com crianças.
usando crack o tempo inteiro, você produzir isso. Durante um dia de atividades, trabalhando em roda, sem textos e conceitos a priori, partindo das experiências dos diferentes sujeitos nas situações de e na rua, eles foram produzindo noções como dependência, independência, redução de danos, entre outros operadores importantes para compreender a medicalização violenta dos usuários e usuárias de drogas. Sem ter sido dito aos participantes, formularam e problematizaram a provocação. A droga existe, a droga não existe. Pode passar só as imagens. Só um pouco ali é o Emerson, né, e é o interior, aí está a roda de conversa. Pode passar. Só tem mais umas duas. Pode passar a próxima. Isso. Mais uma que eu acho que tem a do quadro. Aí está o pessoal pintando esse quadro. Não sei se tem mais, acho que não. Tem só uma aceitação, isso. Bom, essas são algumas ofertas que eu queria compartilhar com vocês. Ofertas que trazem possibilidades de elementos de uma ciência nômade. Seus devires, fluxos e velocidades. Encerro com a frase que comecei, mas agora não mais com uma interrogação, mas com uma possibilidade. É possível pensar e produzir linhas de fuga na ciência normal. E trago mais uma vez a pensadora feminista Dana Haraway, no texto Saberes Localizados, quando conclama, abre aspas, não queremos uma teoria de poderes inocentes para representar o mundo, na qual linguagens e corpos submejam no êxtase da simbiose orgânica. Tampouco queremos teorizar o mundo, e muito menos agir nele em termos de sistemas globais. Mas precisamos de uma rede de conexões para a Terra, incluída a capacidade parcial de traduzir conhecimento entre comunidades muito diferentes e diferenciadas em termos de poder. Precisamos do poder das teorias críticas modernas sobre como significados e corpos são construídos, não para negar significados e corpos, mas para viver em significados e corpos que tenham possibilidade de um futuro. Fecha aspas. É isso. A aposta na máquina de guerra, numa outra ecologia, outros pensamentos, outras produções de conhecimento, que acolha e dê outras visibilidades, formas de ver, e dizibilidades, formas de dizer as vidas. Obrigada. Passei do tempo, desculpe aí. Alô? Vamos passar imediatamente a fala ao Antônio César. Queria agradecer a fala da Fátima primeiro. E, antes de mais nada, só avisar novamente que é preciso devolver os fones de ouvido, viu, gente? Porque eles estão indo embora e vão levar os documentos de vocês. Tá bom? Então, aí pode ser difícil voltar para casa hoje. Tá bom? Então, quem não devolveu os fones de ouvido, por gentileza. Nossa! Pô! Que medo! Tudo bem. Não, vamos. Podemos começar? Então, César, fica à vontade. Bom dia. Está todo mundo dormindo ainda? Bom dia, gente. A gente precisa aqui dessa troca de energia, senão a gente fica mais inseguros. Eu queria agradecer a equipe organizadora, em nome da CIDA, agradecer o convite. Estou muito feliz em estar aqui, trocando, aprendendo e trazendo alguma coisa para a gente compartilhar. Queria ressaltar que fiquei muito feliz, em especial ontem, ver que, anterior à palestra, a conferência que estava iniciando esse encontro,
né? Estava aqui a presença de um grupo que trazia as referências de orixás. Eu acho de uma profunda dignidade ter colocado num espaço como esse, né? Que a gente tem uma história de representações de orixás serem sempre colocados para o porão, e estar nesse palco aqui foi muito significativo. Fiquei bastante emocionado com o respeito que começa a ter por essa diversidade. E eu acho que ainda tem um caminho muito grande, principalmente da academia, a aprender com esses saberes que podem trocar muito daquilo que é essencial, que é da nossa capacidade de se relacionar com o outro, com a natureza, com a vida, independente de questões específicas de religião, mas de uma percepção de mundo. Parabéns à escolha das pessoas por essa abertura. A Cida já falou, eu faço coordenação executiva, sou educador de uma ONG no Rio chamada Se Essa Rua Fosse Minha, que foi criada em 1992 por 4 ONGs, a FASE, o IZERO, o IDAC e o IBASE, com a presença principal do Betinho, né? Esse projeto acontece depois de um outro projeto que o Betinho fazia no Rio, chamado Terra e Democracia, que simplesmente tinha uma ideia de pensar a cidade, pensar os problemas da cidade, pensar soluções para a cidade, todo mundo junto. E, no meio dessas questões todas pensadas, aparece a questão dos meninos e meninas que vivem em situação de rua, no caso no Rio de Janeiro, mas é uma questão que, obviamente, a gente tem quase que no mundo todo, na América Latina toda, e o projeto nasce com essa perspectiva de encontrar esses meninos, conhecer um pouco, esses meninos, essas meninas, conhecer um pouco a história, conhecer um pouco como é que pensam a vida e, quem sabe, pensar a alternativa com eles. E aí não tem como eu deixar de lado, não só pela história do Se Essa Rua, mas por esse momento que a gente vive, né, de retomada das ruas. Eu queria convidar vocês para a gente cantar essa música de infância da gente, Se Essa Rua Fosse Minha. O que vocês acham? Vamos lá, então? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Rua, para mim, tem um significado profundo, talvez apareça alguma coisa durante a minha fala, mas isso é o que me deu significado de existência. Tudo que eu aprendi numa convivência de rua, tudo que tem significado das relações planetárias que eu aprendi da rua, de bairros de periferia, da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro. Curiosamente, né, eu venho descobrir e aflorar esse sentimento planetário de rua quando eu tive a primeira oportunidade de viajar para o exterior. Independente de falar absolutamente nada de inglês, absolutamente nada de espanhol, e mesmo assim eu me sentia profundamente em casa quando eu me arriscava a circular pelas ruas de qualquer cidade, qualquer lugar do país que eu estivesse. Mas era porque esse sentimento comunitário, de rua, de proteção, de acolhimento, de pertencimento, era uma coisa, sempre foi uma coisa muito significativa para a minha vida. Mas é claro que a gente vai começar a falar um pouco da relação desses meninos que estão nas ruas de uma maneira outra, né? Principalmente que estão nas ruas onde, de uma maneira geral, as pessoas não querem que eles estejam na rua, né? Mesmo que alguém vá se esconder numa ideia de proteção, na verdade, a grande questão é uma cultura de evitação desses meninos e meninas. Aí eu queria pedir permissão para começar, para inspirar, ler um poema que a gente fez no Se Essa Rua. Uma das coisas que a gente foi trabalhar no Se Essa Rua como abordagem, eu vou falar isso, foi o circo. E a gente criou um conceito chamado circo social. E a gente fez um poema que, de alguma maneira, ajudava a gente a pensar essa realidade. Ele diz o seguinte, As Bolinhas, o nome do poema. Os meninos ditos de rua jogam bolinhas no sinal vermelho. Que mal, que bonito, que feio, dizem os transeuntes, os doutores, os artistas e até os jornalistas. Os meninos ditos do sinal vermelho jogam bolinhas na rua. Que feio, que bonito, que mal, dizem os políticos, a polícia, os educadores, os técnicos e etc. e tal. Apenas as crianças sem ruas, com o nariz espremido nos vidros dos carros, perguntavam: por quê?
Os pais das crianças que espremiam o nariz no vidro faziam malabarismos silenciosos com as perguntas e respostas. Que feio, que mal, que bonito, que bosta. Os meninos ditos de rua fazem malabarismo com a escola e com a cola, com a casa e a rua, com o brinquedo e o trabalho, com a liberdade, a prisão e o abandono, com o sonho e o pesadelo, com o afeto, a violência e a prostituição. Que bosta, que mal, que feio, que bonito. Há adultos gigantes, com seus cargos importantes, e parte da população fazendo malabarismos com as bolinhas de omissão. Malabares diferentes, eu nunca vi jogar com gente. Coisa mais indecente. Eu acho que a gente só aprende a gostar de circo para aprender a gostar mais de gente. Uma questão que a gente pensou ligada aos meninos e meninas que estão na rua, que as coisas são sempre mais importantes que os meninos e as meninas. Quando começou a aparecer os malabares na rua, as bolinhas eram mais importantes que os meninos. Como eram também as bananadas, os limões. Tudo é mais importante que o menino. Sempre. Sempre aparecem as coisas. Nesse meio do caminho também apareceram as drogas. Em vários momentos, né? Quer dizer, as drogas, elas são tudo. Elas representam os meninos e as meninas. E, em alguns momentos, era interessante. Quando a gente começou a trabalhar na rua, a gente queria minimamente entender outras relações que estivessem presentes ali, né? Então, a gente passou um grande tempo na rua, observando, andando, tentando entender como brincavam, como expressavam amizade, como descansavam, como o olho brilhava, que outras questões podiam possibilitar uma aproximação mais humana, mais menina, que pudesse, de alguma maneira, facilitar os encontros que a gente quisesse, que a gente pudesse construir alternativas, né? E a relação das drogas na rua sempre foi uma coisa marcante no sentido de afastamento, de aproximação. A gente brincava a dizer que, para alguns meninos, as drogas era como um elemento que ajudava a brincadeira do esconde-esconde. Tinha um momento que as drogas faziam que eles se escondessem, tinha um momento que as drogas faziam com que eles aparecessem. Dependendo da conjuntura, dependendo do momento, dependendo do sujeito com que eles se relacionavam. Né? Parecia um grande brinquedo. Agora eu apareço, agora eu sumo. Às vezes eu apareço com a droga para mostrar a potência que eu tenho de enfrentamento. Às vezes eu me escondo com a droga justamente para poder ficar com uma certa invisibilidade da minha humanidade. Então, esse era um elemento que a gente procurava tentar compreender, porque, na verdade, em alguns momentos, esse também é um instrumento que os próprios meninos e meninas colocavam para criar afastamento da gente. Né? A ideia de que aparecer muito drogado para saber se a gente ia estabelecer relação com eles ou não. Era isso, a gente conseguia chegar perto. E, às vezes, era de fato perigoso, né? Porque a polícia do lado, né, às vezes, aproveitava e pegava a gente. Você imagina, educador na rua, preto como eu, sou, no mínimo, traficante. Né? Então, não tinha nem cabelo branco desse jeito. Assim, as possibilidades eram enormes de eu ir em cana, né, numa situação como essa. Era difícil da gente tentar explicar, tentar criar uma relação com uma garotada que estava. Então, a droga aparecia como isso. E a droga também é interessante, que às vezes ela procurava acompanhar status. Não sei se todo mundo aqui conhece o Rio de Janeiro. A gente trabalhava mais na área da Zona Sul. Né? Uma das áreas mais ricas, inclusive também de drogas. Não necessariamente as drogas que esses meninos usam, tinha outra, né? que a garotada também de classe média, alta, usava. Mas era interessante, por exemplo, que mantinham o status. Os meninos e meninas que vinham do centro para a Zona Sul costumavam usar cola de sapateiro e thinner. Vocês acham que a garotada que estava na rua, na Zona Sul, aceitava essas drogas? De jeito nenhum. Eles tomavam essas drogas, queimavam, que ali não era lugar disso. Ali era lugar de cocaína e de maconha, acompanhando o status da Zona Sul, né? Quer dizer, podia trocar com os playboy, mas ficava todo mundo no mesmo status. Aqui ninguém usa cola, é uma outra história que tinha por aqui. E às vezes era isso, queimava as drogas dos outros que vinham, e isso era uma forma de checagem com a gente das relações que a gente queria estabelecer. Qual era a possibilidade, diante disso, da gente estabelecer a relação e provar que a gente tinha alguma coisa além de não só ter o interesse investigativo de pesquisa e queria, de fato, estabelecer uma relação. Então, isso o tempo todo estava colocado. Mas é claro que a gente também tinha uma série de limites para lidar com essa situação. Né? E como é que a gente poderia pensar a alternativa que ampliasse o nosso diálogo? A gente queria ampliar diálogos, né? Necessariamente.
Então, me lembro que uma vez, a gente pensando a alternativa na rua, porque começava a chegar alguns meninos e meninas dizendo para a gente que queria parar de usar drogas. Só que eles não sabiam qual foi a última vez que usou, e a gente descobriu que tinha uma outra coisa por trás, que era a dificuldade de muitos meninos e meninas saberem a noção do tempo, terem noção do tempo, que dia era hoje, que era não sei o quê. Então, a gente começou a tentar criar coisas na própria rua. E a gente criou um jogo que, no início, era só uma folha de papel, né, que a gente desenhava, chamado Jogo do Poço e Poço. O educador criou um desenho de um poço e uma escada que subia e descia. E criou os dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta. E o outro que subia, né? Domingo, não sei o quê. Então, a gente estava interessado em criar um pouco essa referência espacial e, ao mesmo tempo, que ele tivesse uma noção do uso. E embaixo, a gente começou a colocar assim, o que ele sentia durante o processo de uso, resgatar isso. Ah, não, porque eu fiquei assim, fiquei assado, essa sensação, não sei o quê. Depois, a gente começou a trabalhar com essa história do circo ainda na rua. E a gente foi descobrindo que algumas sensações eram muito parecidas. Né? O mesmo prazer, a mesma coisa da adrenalina, essas sensações eram muito parecidas. Né? E isso começou a servir para a gente discutir com eles a possibilidade do tempo ou não de uso das drogas em função do interesse que tinham pela própria atividade, do interesse que tinham por estar nesse lugar que a gente foi criando em cada espaço da Zona Sul para se encontrar. Né? De parar na rua, na Zona Sul, era um espaço onde todo mundo ficava profundamente visível, não é isso? Porque a noção que a gente sempre teve no início lá, estou falando de um período que a gente começou, vivíamos espalhados. Quando a gente parava nesse lugar, aí juntava todo mundo, né? Aquele monte de gente ali. Né? Aí, engraçado que a gente parava, às vezes, no posto 6 e tinha um assalto no posto 2. Daqui a pouquinho chegava a polícia e levava todo mundo, porque todo mundo é igual. Né? Qualquer um, a polícia pega e leva de exemplo, era nesse sentido. Nesse período, para dar um pulo pelo que a gente encontra hoje no Rio de Janeiro, a gente tinha essa relação de crise em relação às drogas, em relação a delitos, e a ação da polícia. Só tinha ação da polícia, então ela estava marcada pelos delitos, né? Pelo o porte, o uso da droga e algum delito que cometesse. Então, você tinha isso como conflito maior com denúncias de pessoas. Quando a gente pula, né, para aproveitar o tempo, para esse momento agora, a gente tem um outro quadro. Depois que é criada a Guarda Municipal no Rio de Janeiro, a pressão aumenta, porque a Guarda Municipal está interessada em cuidar do espaço público, o patrimônio. Então, se simplesmente o menino ou a menina está sentado num banco, se ele está parado no lugar, é o suficiente para a Guarda Municipal encher a paciência do menino. E aí gerar essa quantidade de conflito que vai, de alguma maneira, facilitar a ideia de que, efetivamente, esse grupo tem que ser retirado das ruas, atendendo um apelo da população, que diz pedagogia para essas populações, que tem lá é pedagogia do IPTU. Eu pago IPTU, que era cidade limpa. Então, não tem nenhuma possibilidade de você discutir qualquer outra proposta pedagógica. Ninguém está interessado, não tem diálogo sobre isso. Né? Então, você pega todo mundo e tira daqui, como você tira o lixo, como você tira o não sei o quê, e limpa a rua. No Rio de Janeiro tem acontecido uma coisa, eu falei dessa minha vivência profunda de rua, isso eu falando, morando na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, periferia. Depois eu caí na besteira de morar mais no centro, Zona Sul, danou-se. Comecei a descobrir que a rua ali não é pública, é particular. Um montão de rua que você tem cancelas, você tem para você passar a rua, mas é coisa mais ridícula. Onde eu morava, você subia morro, descia morro, e a rua era pública. Nesse lugar não é mais. Cada um domina o seu pedacinho de rua, coloca uma cancela e define quem passa, mesmo quando ninguém te pergunta nada. Né? Você aprende que você tem que explicar para alguém que não pediu nada, até porque aquilo ali não está à toa. Não é isso? Tem uns amigos que lá não dá para ir na sua casa, porque não dá, eu fico me sentindo mal, tendo que me identificar no meio da rua para alguém que eu não sei quem é, para dizer onde é que eu vou. Então, não dá para ir. Então, isso vai aumentando os conflitos desse pedacinho de rua que todo mundo... Eu acho uma tremenda falta de cidadania. Eu tenho brincado com o pessoal, dizendo assim, se essa rua devia parar de trabalhar para pobre, trabalhar para rico. O rico não tem noção de cidadania. Nunca vi, as pessoas são donas, elas não têm uma noção de coletivo. Então, não sei para que trabalhar para pobre, que você pensa o tempo todo, ser educado para ter uma relação cidadã, ou, no mínimo, definir que o espaço é do outro. O rico não tem isso. Se vê o quando se atrapalha a rua lá, o pessoal que vai pegar filho na escola faz fila dupla, fila tripla. E se você for falar... E a Guarda Municipal ainda vai proteger isso, nunca vi. É horrível, é esquisito. Então,
Além dessa história das ruas, que efetivamente essa galera já não pode circular, já não podia, nem eu, nem ninguém, você tem esse conflito que aumenta com a guarda municipal. Então, você tem o eixo da polícia, você tem a guarda municipal, que o tempo todo está em cima, e agora vocês devem ter ouvido falar, que não está acontecendo só no Rio, que é a história da internação compulsória. Vocês sabem o que é isso, né? Então, o pessoal tinha uma proposta, se vocês ouvirem a prefeitura falar, vai dizer sempre que acolhe. Vamos acolher. Vocês não queriam ser acolhidos pela prefeitura do Rio, porque é um problema sério. Além do que a gente já viu fazer lá com os manifestantes agora, não é isso? Há pouco tempo, assim, a acolhida deles é qualquer coisa. Então, a garotada está sendo presa com a ideia de uso de crack. Do centro para a Zona Sul, não tem uma presença tão grande de crack com a galera que está em situação de rua. Não tem. Tem muita gente que continua usando cola, tiner, maconha, cocaína, é isso. Mas como o crack virou um boom, virou uma pedra no caminho de muita gente, passou a ser usado como elemento para você efetivamente juntar de novo e expulsar essa galera na rua. Né? E, efetivamente, você junta também uma galera de moradores, tem aí, classe média alta, elite que tem por ali, que, efetivamente, agora se junta à prefeitura com todo o seu sentimento de culpa católica e dizer que é ótimo que tire para proteger esses meninos e meninas. O que tem acontecido é que a prefeitura tem empurrado o pessoal que vem do Leblon para Ipanema, para Copacabana, e vem empurrando todo mundo para dentro dos campos de concentração, onde tem, efetivamente, os craques no Rio de Janeiro, que estão mais para a Zona Norte. Então, essa garotada está sendo empurrada para dentro disso. De fato, o poder público tem empurrado essa galera para dentro do crack, que não está. Centro do Rio de Janeiro, um pouco, mas Zona Sul não tem nenhum espaço das chamadas cracolândias que tem por aí. Então, efetivamente, é esse quadro que a gente tem vivido. E a gente tem tentado conversar, não só com a prefeitura, com os educadores, com os profissionais de saúde que trabalham nessa área, e para a gente é sempre uma dificuldade, por quê? Tem uma discussão tecnicista, aquela discussão que é para você não falar, porque você não entende. Para a gente que somos educadores populares, você imagina você discutir com alguém que tem um montão de leis, de normas, de ismos, de não sei o quê, que não dá para discutir. E você não entende, você não pode falar. Não é isso? A gente, inclusive, buscou uma parceria com um grupo de micropolítica para a gente um pouco pensar isso, pensar alternativa, pensar um outro grupo da saúde que tem uma outra discussão sobre isso, para a gente também refletir e subsidiar o nosso enfrentamento que se dá efetivamente no front, nas ruas. Né? Então, é esse o quadro que a gente tem vivido. Se no início do nosso trabalho, uma questão que garantia um percentual enorme não gosto da palavra sucessos, de construções conjuntas com a garotada, ele estava muito marcado na possibilidade que a gente tinha de ter ações um pouco continuadas, de criar vínculos. Hoje é difícil, porque você tem uma ação de guerra. Toda hora você parou com um grupo, vem a prefeitura daqui, vem o pessoal de lá, bota para correr não sei o quê. Então, é até difícil quando a gente vai para as ruas e une um grupo que pode pensar que a gente está sendo boi de piranha, né? Juntando gente para a prefeitura vir pegar para acolher. Então, isso é uma dificuldade do nosso trabalho hoje, né? Como é que a gente consegue? À medida que isso é uma profunda violência contra esses sujeitos, que reverbera essa violência nos próprios grupos e reverbera a violência na cidade. Né? E, efetivamente, você vai fazendo um processo enorme de agressões, de violências que já tinha e que elas vão sendo ampliadas por esse campo. Voltando à questão básica que eu falei da rua e voltando para um outro aspecto da nossa ação, que tem a ver com a garotada que a gente trabalha em favelas do Rio, ou mesmo quando a gente está na rua e descobre a necessidade ou o diálogo que a gente começa a ter com garotada que mora nos apartamentos, garotadas jovens de classe média que eu vi por ali. A gente viu que, tão complicado com os meninos que vivem em situação de rua, nesse contexto, são os meninos e meninas sem ruas. Tem nada pior que gente que não viveu na rua. Você não tem noção dessa relação toda que a gente está falando, né? Então, você tem um montão de garotada dentro das favelas sem espaço de rua. E o pouco espaço que você tem de circulação é perigoso por causa daquelas histórias que tinha antes das tais balas perdidas. Eu sempre disse que não é possível acreditar que exista bala perdida nas favelas. Existe no Leblon, nos condomínios. Na favela, ela tem direção. É qualquer um.
Não é isso? Porque a abordagem é totalmente diferente. Então, esse papo de bala perdida é uma tentativa de fugir da irresponsabilidade do genocídio com as pessoas que moram na favela. E agora tem a história do UPP, que eu nem vou começar a falar, senão eu não paro aqui. Mas também a gente pensar a garotada, as crianças que estão vivendo dentro de condomínios, que estão vivendo nos apartamentos e não tem rua. Quando eu voltar lá à rua que eu falei, eu estou falando de uma rua onde todo mundo tem responsabilidade, principalmente pelas crianças. A gente ficava na rua, reclamava dos mais velhos, quando a gente apertava a campainha, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha protegido aquela velha chata, aquele velho chato, mas a gente sabia que também olhava para a gente e que não ia chamar a polícia, que ele tinha autoridade para ter uma relação com a gente. Ele não tinha uma cultura de evitação com uma criança que era dele, que é dessa comunidade. É como diz aquele ditado africano, né? É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, tem algo que a gente tem com a nossa infância hoje, que é, no mínimo, uma hipocrisia, um resultado de sociedade que a gente criou, que é uma porcaria para qualquer criança. E se a gente vive efetivamente em lugares onde não tem rua, isso piora, que as crianças não têm oportunidade de estabelecer relação com as próprias crianças, que poderia ser alguma salvação para a gente. A minha filha menor, por incrível que pareça, tem uma filha menor, depois que eu vim da Baixada, da área de periferia, para a Zona Sul, ela começou, obviamente, ela é uma dessas meninas que vem para essa história de apartamento. Coitado, o legado que eu deixei para ela. E achei uma coisa interessante, com 3 anos, a gente foi num espaço que tem lá em Copacabana, do Sesc, para assistir uma peça. E, assim, tem uma área enorme lá no Sesc. Então, quando ela chegou lá para ficar na fila, viu aquela área toda, o que ela fez? Correu para lá, correu para cá, não sei o quê, e viu uma senhora muito jeitosa para mim. É o avô dela ou o pai dela? Eu sou o pai. Ela falou assim, ela é hiperativa, né? Aí eu falei, Aí eu falei para ela, não, minha senhora, ela mora em apartamento. Daqui a pouco todos disseram que ele pertence Também. Então, na verdade, assim, quando a gente pensa hoje, a gente tem um trabalho que está em situação, que o garoto está em situação de rua, que a gente chama de núcleo de educação a partir da rua. Quer dizer, a gente entende, voltando a essa coisa do ditado africano, quer dizer, é preciso efetivamente entender que a gente tem todos os territórios que as crianças convivem são espaços de educação e que tem que ter responsabilidade do isso, inclusive se está na rua. Não é possível que você tenha um encontro nesse espaço de maneira a pensar de formas educativas de construir uma referência com essa criança que ela, no mínimo, retome o mínimo de crédito com a gente quanto adulto, como elementos protetores, e não elementos que violentam ou que matam essas crianças na rua. Então, tem uma série de referências que qualquer criança tenha, que somos nós, adultos, que a gente efetivamente vai deixando. Deixa eu ver se tem algo que eu esqueci de trazer, pelo menos, para a gente pensar na conversa, né? Essa coisa, por exemplo, do brinquedo que eu falei de esconde-esconde, das crianças, dos jovens, meninos e meninas que estão em situação de rua, me lembra uma frase, quando o Cessa Rua começou, vários artistas se reuniram e fizeram uma música para o Cessa Rua, feita pelo Djavan, Chico, uma coisa assim, mas eram vários artistas. E tem uma frase que eu acho que dá conta disso, na letra da música diz, brincando de existir, ninguém pode me pegar. Acho que não tem nada que as pessoas detestam mais que a insistência em existir das crianças em geral. E existir no sentido de criar, de sonhar, não é de sobreviver, pura e simplesmente. Isso ficou para a gente, que vai ficando mais covarde. Mas esse sentido de uma existência criativa, de desejar, de sonhar, de olhar uma criança estranha na rua e sorrir. E quando esse sorriso não vem de volta, de fato tem alguma coisa que a gente fez de errado. Essa minha filha, chamada Amora, uma vez a gente estava na praia, ali no Flamengo, ela tinha nessa faixa ainda, 3, 4 anos. E ela estava lá brincando sozinha, um dia de semana, alguma coisa, e veio um casal passando com uma outra criança que devia ter a idade dela, 3, 4 anos. E a mãe fala, olha a menina sozinha brincando, vai brincar com ela. E a menina responde, eu não, porque ela é preta. Eu tenho algum tempo que eu venho discutindo as questões raciais por aí. Eu digo assim, o que eu digo para uma criança de 3 anos? É isso, simplesmente. O que seria natural, essa criança que vinha passando, via uma outra criança brincando, ela ia se encher de vida e querer ir lá brincar, jogaria para o alto. E quando ela estabelece essa relação de que essa criança é preta, não vai brincar assim, a gente está fazendo tudo errado. A gente está fazendo tudo errado.
Então, para fechar, né, o que fica para a gente é estranho para muita gente, possivelmente nenhum de nós que estamos aqui, né? Quando a gente vê um menino ou menina na rua que está em qualquer situação suspeita, nos assusta. Quando a gente está nos bares e chega uma criança às 2 horas da manhã vendendo uma flor, a gente acha que é normal porque ela está trabalhando. Não tem estranhamento. Ou pior, a gente compra ou não compra e não olha para ela com humanidade, sorri para ter esse encontro. Então, essa relação da humanidade, eu acho que é uma questão fundamental da nossa existência, da nossa relação com as crianças. Eu vou fechar com um outro poema pequenininho, também nesse contexto de circo, né, que a gente começou a trabalhar com o circo, começou a escrever por isso, para pelo menos a gente pensar. Esse poema chama A Corda Bamba. Diz o seguinte: ela sempre gostou de caminhar sobre o meio-fio, entre a rua e a calçada, entre o tudo e o nada, entre a casa e a rua, entre o sol e a lua, entre a bola e a cola. Ela sempre desejou brincar de amarelinhas, ter um caderno cheio de linhas, uma fada sem varinhas e uma escola sem castigos. Mas teve que vender chicletes, largar a sua favela bacana, pegar o trem de madrugada e mudar para Copacabana. Mas o seu maior sonho era atravessar o arame do bondinho, comer o pão de açúcar num misto, para ser notada pelo Cristo. E depois, gritar para o mundo inteiro, lá do Rio de Janeiro, que não era mais criança, sim, uma menina equilibrista, vivendo na corda bamba e sobrevivendo na pista. Obrigado. Obrigado. Muito bem. Queria agradecer muito a fala do César. E antes de passar a fala para o Luiz Fernando Bilibil, um recado, inclusive, a respeito do César mesmo. Que há uma reunião... mas não vai embora, calma. Tem uma... Já está na tua hora mesmo, né? Eu tenho que voltar para o Rio para ver se eu consigo pegar um pouquinho de manifestação lá ainda. O recado da organização, há uma reunião muito importante que o César deve comparecer, na qual o César deve comparecer hoje no Rio de Janeiro. Ele fez uma hiper gentileza para a gente de estar aqui para participar do nosso evento, por considerar a importância desse evento, inclusive, mas deve, infelizmente, nos deixar antes do final da mesa, né? Em nome da organização, queria agradecer muitíssimo a disponibilidade do César e eu acho que dizer em nome de todos nós, de quão importante, maravilhoso é o trabalho e que nós todos somos parceiros na luta dele. Muito obrigado. César, leva a sua caneca. Então, a caneca está à venda, né? Inclusive, muito bem. Oi? Os squeezes também estão à venda, tem muita coisa à venda, muito bem. Então, eu queria passar a fala para o Luiz Fernando Bilibil. Fique à vontade, por favor. Bom, um bom dia, boa tarde a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer a organização desse seminário, na pessoa da Cida, pelo convite de eu poder estar, enfim, compartilhando algumas ideias, algumas experiências, alguns desconfortos, bastante desconfortos, de alguém que trabalha no campo da saúde e tenta, digamos assim, escapar da captura da medicalizadora da vida.
Imediatamente depois de fazer esse agradecimento, eu queria fazer uma constatação de um segundo desconforto, que é falar depois do César. O cara é muito bom. Legal de escutar, legal trazer, enfim, todo o referencial conceitual que a Fafá trouxe também, mas acho que, enfim, o César com a questão da cultura, da vida como ela é, né, do espaço da rua, e nesse encontro com a cultura, né, com a ONG, se essa rua fosse minha, acho que, enfim, consegue colocar as coisas de uma maneira que a vontade que eu tenho, pessoal, é de ficar um pouco quieto, em silêncio, metabolizando, né, isso. Mas não dá, né? Não tem que falar. Então, assim, né? Vamos deixar na hora do almoço, tá? Então, eu vou, assim, como estrategicamente, eu vou falar de pé. Na ilusão de que, falando de pé, eu vou movimentando, as ideias vão encaixando melhor, assim, para ver se faz algum nexo para vocês as coisas que eu vou compartilhar. E a segunda também que daí eu vou me mexendo na esperança que eu consiga manter um pouco mais a atenção de vocês nessa hora de almoço. Provavelmente um monte de gente está com fome e tal, né? Bom, tu coordena para mim? É muita mão e... pode passar. Então, assim, ó, o que eu pensei aqui estar compartilhando com vocês, né? Na verdade, um pequeno roteiro, assim, de uma trajetória de pensamento, é fazer uma pequena descrição da dinâmica de trabalho do consultório na Rua de Porto Alegre, que eu sou um dos integrantes da equipe, né? E então falar um pouquinho dessa dinâmica de trabalho na saúde e alguns desafios que estão presentes, são inerentes um pouco a essa prática. E daí vou resgatar uma questão referência, que para mim é uma questão muito cara, e que foi presentificada no último congresso da Rede Unida, no Rio de Janeiro, pela Laura Feldwerker, e tentar dialogar, daí, num próximo momento, com essa questão, com algumas ferramentas conceituais, ferramentas tecnológicas da produção do cuidado que nos ajudam, me ajudam a tentar habitar essa questão, que eu acho que é uma questão, enfim, para se habitar, não necessariamente para ser respondida. E vou tentar fechar minha fala com uma segunda versão dessa questão que, para mim, também é muito cara e que fala diretamente mais a respeito das pessoas em situação de rua. Então, é mais ou menos esse trajetozinho assim, que eu vou tentar conversar. Bom, então, para quem não conhece, ou mesmo para quem conhece, eu acho que acaba tendo sempre um contexto distinto dessa prática do consultório na rua, que é um equipamento do Sistema Único de Saúde que não é muito antigo, é relativamente novo, né, no país. Nós somos uma equipe multiprofissional e que se desloca, no nosso caso, pela região da Zona Norte de Porto Alegre, para interagir com as pessoas em situação de rua. Aí eu acho importante fazer um marcador que a gente tem alguns, talvez, privilégios lá em Porto Alegre, ou pelo menos que colocam as questões de um contexto diferente, que a gente é raro, por exemplo, na Zona Norte de Porto Alegre, que é uma região muito vasta e que, economicamente, não... com vários bairros, áreas que não são, do ponto de vista financeiro, privilegiados, mas a gente encontra muito pouco crianças menores de idade em situação de rua, principalmente crianças. Enfim, tem de anos uma política de proteção à infância e adolescência na cidade que conseguiu minimizar a presença de crianças no espaço da rua. A gente acha mais raro. Agora, maior de idade, jovens adultos, né? Isso a gente encontra bastante em pessoas em situação de rua. Diga-se de passagem, eu começo a fazer desvios, isso que eu fiz um roteiro mesmo para mim, não, mas, enfim, mas tu vai controlando o tempo. É muito interessante esse negócio, porque, tipo assim, o adolescente tem 17 anos e 364 dias, ele tem um conjunto de
enfim, de direitos e um conjunto de serviços do Estado que tentam proteger esses direitos de cidadania e tal. E ele dormiu aquela noite, acordou no outro dia, tem 18 anos. Tá, agora te vira, companheiro. Agora, né, vai te virar que tu não é mais menor de idade. Então, isso cria uma situação bastante... Quer dizer, a questão cronológica da idade não é vista como um processo e é impressionante como isso cria situações assim, bastante paradoxais de uma organização social que tenta proteger essa vida e, a partir de um segundo momento, ou a partir de uma noite dormida, enfim, a partir da meia-noite, literalmente, enfim, tira de cena um conjunto de medidas protetivas. Bueno, tá. Então, nós do consultório, a nossa equipe, a gente se desloca, né? A gente tem uma dinâmica meio nômade na região norte de Porto Alegre, buscando se encontrar com pessoas em situação de rua na zona norte de Porto Alegre, né? Um encontro que tem uma intencionalidade, um encontro que a gente vai se encontrar com essas pessoas para, entre aspas, falar de saúde, né? Ou, de alguma maneira, a gente está sempre disponível para falar sobre saúde, né? A gente vai com um colete que identifica, né, tem o SUS, né, fala consultório na rua e tal. Então, esse colete já fala de uma linguagem. Quando a gente chega nesse lugar, de alguma maneira, chegou o tema da saúde, né? Enfim, a gente vai bem disponível e tentando instigar para que o tema da saúde, como é que anda a vida dessa pessoa, por exemplo, do ponto de vista da saúde, surja como um assunto desse encontro. E isso é uma das estratégias da equipe. Então, desses encontros acabam, dessa conversa sobre saúde, surgindo diferentes demandas de saúde, né? Eu, num outro texto que eu escrevi lá atrás, eu comentei que isso não necessariamente é uma... enfim, tem todo um risco presente nessa assertiva, que é uma equipe multiprofissional de saúde, né? Tá lá, eu sou professor de educação física, né? Psicólogo, assistente social, professor de educação física, enfermeiro, assistente social, já falei, enfim, vamos completar o máximo que a gente queira, né? Médico, nós não temos hoje na equipe, mas, enfim, tá a proposta que tenha também. Se a gente for conversar com cada um de vocês aqui, como é que está a vida, como é que está a saúde, a gente vai achar algum problema. A gente acha. Se eu não conseguir achar do ponto de vista da educação física, alguém da psicologia, enfim, alguma coisa para a gente vai achar que talvez pudesse melhorar, alterar e tal. E isso não necessariamente, em função de tudo isso que a gente está discutindo até aqui, me parece algo interessante do ponto de vista do cuidado, né? Ao mesmo tempo, imagina com pessoas em situação de rua, e que geralmente fazem um uso bastante intenso de drogas. E aí é facinho achar problema. Bom, eu acho que outro aspecto também, nesse encontro, que é para falar de saúde, que surge diferentes demandas de saúde, é o quanto fica difícil estabelecer as fronteiras, os limites do que é mesmo saúde, né? A gente está falando, por exemplo, desde situações de necessidade de alimentação, de querer tomar um banho, de precisar fazer algum tipo de exame laboratorial, de ter, no nosso caso, principalmente nessa época do ano em Porto Alegre, um lugar para poder dormir hoje à noite, porque o frio pega legal, né? Enfim, então a gente se depara com essa diversidade de questões, de necessidades, e que, do ponto de vista, por exemplo, quando a gente pensa com o conceito ampliado de saúde, são questões de saúde. Mas uma boa parte do que a gente faz também é, a partir dessa conversa sobre saúde, do que surge como demanda, é buscar inserir essas pessoas e acompanhar essas pessoas na rede de serviços de saúde, né? Eu já citei de repente, acessar um exame laboratorial, de fazer uma consulta médica, ou a própria questão da internação para desintoxicação, né? Quando a pessoa sente que está num momento que, enfim, ela está metendo muito pé na jaca e tal, está usando demais, e ela mesma precisa dar um tempo para aquele ritmo, para aquela batida.
está no cenário, enfim, a possibilidade de uma internação para desintoxicação. Bom, tá. Isso é um pouco da dinâmica do cotidiano da equipe. Pode passar. Essa foi uma pergunta, como eu falei lá atrás, que a Laura colocou para a gente num conjunto de mesas. Eu acho que foi muito também por ter compartilhado aquele momento, e a Cida estava lá junto, que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Nesse último congresso da Rede Unida que teve no Rio de Janeiro, que tinha a temática dos sinais que vêm da rua para a gente pensar a questão da saúde, que ela disse, olha, a gente tem que se deparar com essa questão. As nossas práticas de saúde estão ocorrendo a favor da produção das diferentes possibilidades de vida ou estão ocorrendo a favor do quê? Pode passar. E essa questão eu acho muito cara, ela é muito preciosa. Me parece, inclusive, que eticamente eu acho que é uma questão que precisa nos acompanhar cotidianamente. Aqui. Pega isso. Alô? Não, volta antes a lâmina. Eu bati só para... Isso, tá. Eu acho que não é uma pergunta fácil de ser respondida, que eu quero ver. Não é uma pergunta fácil de ser respondida para quem, por exemplo, enquanto profissional de saúde, quer escapar de uma lógica, de uma prática medicalizadora. Quer dizer, para quem está surfando tranquilamente e entende que a gente precisa medicar todo mundo, que um monte de gente tem problema de saúde, vocês todos, eu e tal, aí é tranquilo tentar regular, né, classificar, diagnosticar, enfim, e, de alguma maneira, estabelecer uma intervenção sanitária medicalizadora. Agora, quem entende, ou parte do pressuposto, que a gente tem uma diversidade e uma multiplicidade de modos de existência, o que é problema para mim, inclusive do ponto de vista técnico-científico, que o meu saber informa, não necessariamente é problema para o outro, e tenta respeitar isso e, mesmo assim, promover um encontro de saúde, aí se cria um território. Essa questão se torna importante, mas não necessariamente fácil de ser respondida. Tá, vamos seguir. Bom, aí a gente tenta operar com algumas ferramentas conceituais, tecnológicas. Eu faço a distinção porque eu acho que uma ferramenta conceitual não necessariamente é uma ferramenta tecnológica, e uma ferramenta tecnológica não necessariamente é uma ferramenta conceitual, mas eu trouxe esses conjuntos porque falam já de um certo, digamos assim, de um certo local, de uma certa perspectiva ética e técnica que a equipe tenta operar nesse encontro com essas pessoas em situação de rua, para produzir algo que a gente pode estar chamando de saúde. E daí eu vou tentar, não sei como é que eu estou de tempo, contar algumas historinhas que eu acho que se relacionam com esses conceitos, com essas ferramentas, histórias que vêm desse período que eu estou atuando no consultório na rua. Talvez eu vou falar muito mais uma história do que definir esses conceitos, que para mim são conceitos e ferramentas tecnológicas que têm uma certa complexidade. Uma referência muito importante para a gente, para tentar habitar aquela questão anterior, é a ideia de redução de danos. E daí eu vou contar uma história que me parece que algo de redução de danos aconteceu ali. Tem uma praça que a gente costuma ir sistematicamente, e lá fica num determinado canto da praça. Vamos imaginar que essa parte do palco aqui seja toda a praça, e esse canto aqui da praça, geralmente, lá eles não vão muito, ficam aqui. Tem um pessoal que mora na praça, ou mora quando está chovendo no comércio ali, que tem algum tipo de toldo, de aba e tal, não mora no sentido de passar a noite, e que bebem bastante bebida alcoólica. E, a partir de uma conversa dessas idas, em determinado momento, eles descobriram, porque eu acabo, enfim, não informando
de bate-pronto, que eu sou professor de educação física. Um deles disse, Billy, que é o meu apelido, enfim, meu sobrenome. Tá, mas o que tu faz mesmo? O que tu é? Eu digo, sou professor de educação física. Pô, mas tu nunca trouxe uma bola para a gente jogar? Eu digo, opa, semana que vem a bola está aí. Então tá. Então começou, a partir de então, a rolar um encontro de futebol, né, um jogo de futebol nessas idas à praça. Em determinado momento, não foi colocado como exigência que eles não tivessem ingerido bebida alcoólica para a gente poder bater uma bola, né? Mas, enfim, alguns acabavam, pelo menos naquele momento, durante o jogo, fica complicado para quem jogou bola, ou quem joga bola, jogar bola e tomar alguma coisa ao mesmo tempo, fica complicado. Então, já é um momento que eles não estão utilizando drogas. Mas, para quem usou álcool até ali, há pouco antes do jogo, e a gente sempre acaba tendo um tipo de encontro que é um encontro muito amistoso, enfim, afetivo e alegre, enfim, rola muitas coisas engraçadas. O jogo, então, cada cena, cada episódio do jogo é algo assim que é motivo para risada. E mesmo as pessoas que habitam outras áreas da praça começam a olhar para aquilo e começam a achar interessante, né? E um desses, inclusive querer jogar. E num desses dias tinha, olha só que interessante, o pessoal da educação agora estava me dando conta disso. As escolas públicas de Porto Alegre estavam em greve. Problema com, enfim, greve dos professores, agora não me lembro. E tinha, naquele dia, uns 3, 4 meninos de 12, 13 anos que não tinham colégio, tinham ido para a praça. Então, nós começamos o nosso jogo de futebol ali, das quartas-feiras, e eles pediram para jogar. E bora, vamos jogar. Então, em determinado momento, estava acontecendo um encontro entre profissionais de saúde, entre pessoas em situação de rua e entre alunos de uma escola pública que não, enfim, não estavam tendo aula naquele dia. A gente daí toda a dinâmica do jogo e tal, e daí chega essa cena que eu achei curiosíssima, assim. Terminou o jogo, geralmente a gente também procura levar algum tipo de, enfim, de insumo, algum tipo de alimentação, um pequeno lanche, um suquinho e tal, também meio na lógica da redução de danos. Depois que a gente cansou, a gente sentou no banco da praça, e essa cena eu sentei aqui. Esse menino, um dos meninos que a gente apelidou ele de D'Alessandro, quem é lá do Sul vai saber por que a gente apelidou de D'Alessandro. D'Alessandro é um jogador de futebol do Internacional que é muito bronqueiro, né? Está sempre levando cartão amarelo e cartão vermelho. Ele seria, talvez, uma criança que, segundo alguns diagnósticos que a gente já trabalhou aqui durante o seminário, teria ou um tipo de TDAH, ou seria, como é que é, o transtorno de oposição. Ele era desafiador. Ele era desafiador. Desafiador é interessante, né? Desafiador tem diferentes sentidos, né? Tudo bem. O César é desafiador. César desafia pensamento. Tá. Então, terminou o jogo, a gente sentou um pouco no banco, o que eu vou chamar de D'Alessandro sentou aqui, menorzinho, e sentou um dos moradores de rua, né, que faz um uso bem abusivo de álcool. Aí a gente mais alto, figuras mais altas, né? Ele olha para mim, ele olha para ele, olha para mim, olha para ele, e pergunta para o morador de rua: quem é esse cara? É interessante, porque ele se sentiu mais à vontade com o morador de rua, que ele já viu ali, a praça era caminho, né, dele, provavelmente, e tal. Esse cara. E daí, o morador de rua dá a versão para esse menino de quem é esse cara, né? Não, esse é um cara da saúde aí, que ele vem conversar com a gente toda semana e tal, tentar cuidar da gente. Aí ele ficou olhando, tipo assim, tá, conversa, para com isso. Aí eu tive que, não, sério, bicho, eu sou da saúde, trabalho lá no Hospital Conceição e tal. Que perspectiva de saúde que estava sendo construída ali com aquele menino, né? O que pode ser a saúde? O que a saúde pode, né? Que relação ele estava estabelecendo com esses diferentes atores sociais, né?
com a pessoa em situação de rua e profissional de saúde. Outra, digamos assim, do que aquela que essa pessoa deve ser evitada, que essa pessoa vai fazer mal para ti e tal. Tenho a forte sensação que foi um grande momento educativo para todos. Não é à toa que eu estou aqui relatando para vocês esse momento que para mim foi, né? Aí terminou a greve e esse menino voltou para a escola e a gente não conseguiu mais se encontrar com o D'Alessandro. O encontro intercessor, daí da perspectiva de Deleuze, né, é uma referência para a gente. Eu acho que essa história, de alguma maneira, fala, quer dizer, a possibilidade desse encontro com o outro ser algo que mobiliza e que cria um campo de produção de subjetividade que vai colocar, inclusive, sob questão as minhas verdades, os meus pressupostos sobre o que está acontecendo com esse indivíduo. Né, para falar rapidamente. A clínica peripatética, que é outra perspectiva, né, que a gente trabalha, muito a partir da produção do Lancet, que é isso da gente, tanto nesses espaços, como também no acompanhar as pessoas na rede, a gente, ao se movimentar, começar a produzir outros sentidos, a conversa ganha outras cores, né, para ambos os lados. E daí tem uma historinha que essa eu acho que vale a pena compartilhar, que fala muito disso, para mim, dessa questão da clínica peripatética. De uma moça que a gente foi levar para acessar uma consulta meio de pronto atendimento, que ela estava com muita dor de garganta, praticamente sem voz mesmo, já há dias, né? Também em situação de rua. E eu e uma colega minha, que agora, infelizmente, felizmente, porque ela está num outro momento de vida bem legal, mas, infelizmente, que ela não é mais colega, era uma grande parceira de trabalho, a Claudinha, o pessoal do Sul conhece. A gente foi acompanhar essa moça até acessar essa consulta. E a gente, eu e a Cláudia, a gente, enfim, uma relação de trabalho, enfim, de muita parceria e muito humor também, a gente, enfim, ia falando bobagem, brincando, e 5 minutos tá bom. Em determinado momento, a gente acompanhando, ela caminhando com a gente indo num corredor de hospital e aguardando o médico e tal, o horário, e falando algumas coisas e brincando, e daqui a pouco essa moradora de rua olha para a gente e diz: eu não estou acreditando. Aí a gente dá uma pausa para a gente. O que tu não está acreditando? Vocês estão se divertindo e não usaram droga. Aí eu e a Cláudia, brincando também. Quem foi que disse para ti que a gente não usou alguma coisinha? Mas foi muito legal. Daí ela caiu na risada também, mas essa eu achei preciosa, né? Pode ser assim uma nuance, assim, um detalhe, mas ela, por esse deslocamento, por a gente estar transitando e estar em outros, tipo, constatar isso. Assim, é possível se divertir sem usar droga, né? E parece que sim, tem várias pessoas que conseguem. Tá, então, e por fim, assim, a questão do projeto terapêutico singular e da clínica ampliada também é um elemento importante. Pode passar. Aí não é ainda, volta aqui um pouquinho que apareceu para o final, não é ainda a questão que eu quero colocar em outra versão, mas como fazer com que essas referências de pensamento, de ação, contaminem a rede de serviços de saúde. Isso também parece que é uma questão em aberto. Quando a gente geralmente acompanha essas pessoas à rede, a gente encontra toda uma lógica muito mais dura, uma lógica muito mais estabelecida em pressupostos, enfim, já estabelecidos, numa lógica medicalizadora, onde não se encontra com o sujeito, várias coisas que já foram faladas aqui, de uma maneira bem mais, enfim, com propriedade do que eu posso estar falando em 30 segundos. E a gente se depara com esse tipo de dificuldade, como se a gente construísse uma possibilidade de produção da saúde que fosse mais humanizada, que fosse mais respeitadora da diversidade, e quando a gente vai, né, a partir disso surge uma demanda e a gente vai acessar um serviço outro de saúde, isso, de certa maneira, desmorona, vai por água abaixo, e às vezes a gente se sente até
arrependido de ter promovido aquele acesso a um serviço de saúde que é um direito de cidadania. Enfim, sei que é polêmico isso eu falei, mas a sensação que a gente tem no corpo muitas vezes é essa. Tá. Vamos lá? Daí eu vou só trabalhar algumas imagens para tentar chegar nessa última questão, que é a versão outra da questão colocada para a Laura lá atrás. Enfim, algumas figuras, isso aqui eu baixei da internet, mas eu acho que falam desse habitar a rua, né? Pode passar. Pode passar. E, claro, pode passar. E essa é horrível, né? Essa diferença, né, insuportável, chega ao ponto do nosso país de hoje estar colocado como uma lei, que foi aprovado, a questão da internação compulsória. Quer dizer, o quanto que o viver na rua, esse modo de viver na rua, é muito ameaçador, ao ponto de que a Organização da Saúde se coloca no direito de ir lá e simplesmente, enfim, tirar a pessoa, literalmente cercear a sua liberdade, né? Pode passar. E daí eu acho que tem uma outra coisa também que acontece, que eu tenho percebido em conversas informais com pessoas que eu convivo, como se isso fosse... Mas nunca teve tanta gente na rua, né? Não, mas é que está demais, nunca teve tanta gente. Enfim, independente da quantidade, a questão do viver na rua, a questão de romper com vários costumes e com vários elementos, digamos assim, produzidos a partir da própria história da civilização na polis, na cidade, é antiga. E daí uma figura que representa muito bem isso é o Diógenes. É esse cara que é representado nessa figura. O Diógenes, na Grécia Antiga, ele era um representante de uma corrente de pensamento chamada filosofia cínica, né? Não sei se... Talvez vocês já conheçam várias dessa questão que eu vou colocar, mas eu acho ela preciosa para a gente pensar a produção do cuidado com as pessoas em situação de rua e pensar enfim, ter em prontidão a disponibilidade para escapar de uma captura medicalizadora. Então, Diógenes representava essa ideia de pensamento de que, olha, entre outras coisas, a gente, enquanto civilização, enquanto sociedade, a gente está investindo muito tempo, muita energia em coisas que a gente talvez não precise tanto assim. A ideia de cínico tem a ver com a vida cão. Cão no sentido de, olha, o cachorro fica brincando, come quando está com fome, bebe quando está com sede. Quando ele sente frio, ele tenta ir para um canto mais quentinho. E ele está faceiro, quer dizer, talvez seja uma referência para a gente, né? O quanto a gente investe de energia e na lógica da organização social e que se atrela muito à questão do acúmulo, e talvez a gente deixe de viver coisas mais simples, coisas mais singelas, mas que dão uma alegria muito legal, né? Então, Diógenes era esse cara que vivia dentro do tonel, era pedinte nas ruas, enfim, da polis grega, e tocava a vida como hoje, talvez, também a gente perceba os moradores de rua. E, ao mesmo tempo, ele defendia, ele argumentava essa sua perspectiva, digamos assim, de vida, de uma maneira bastante eloquente e bastante consistente, que ele era reconhecido como um pensador. Bom, dizem por aí que um dos grandes interlocutores dele, ou debatedores do Diógenes, era o Aristóteles, né? E o Aristóteles como um mentor de Alexandre o Grande. Passa a próxima lâmina. E dizem que Alexandre o Grande, né, o grande imperador, enfim, dessa época, ele estava passando determinado dia por essa região onde o Diógenes costumava ficar. Conhecia o Diógenes de ouvir falar, por Aristóteles, né, que era uma pessoa que vivia de um jeito diferente, né, assim, vivia meio jogado e tal, mas de grande sabedoria. Resolveu ir até lá conhecer o Diógenes.
Aí ele chega para o Diógenes, quando ele não identifica, e até estava fazendo solzinho, o Diógenes estava meio deitado, essa imagem não aparece muito, essa ideia, pegando um solzinho, depois, sei lá, tinha comido alguma coisa e tal, descansando na grama e tal, que é gostoso, né, tirar um cochilo e tal, que tinha tudo a ver com a filosofia do Diógenes. E o Alexandre se posicionou e acabou fazendo sombra para o Diógenes. O Diógenes acorda, aí o Alexandre se apresenta: eu sou teu imperador, o imperador de toda a Grécia, né, te conheço através do meu mestre Aristóteles, reconheço a tua sabedoria. Faz o seguinte, pede o que tu quiser que eu te dou. E o Diógenes olha para ele, antes de falar isso. E aí vem a preciosidade, a segunda questão, que para mim é uma outra versão do que a Laura colocou. Eu só peço que tu não me tires o que tu não podes me dar. Sai da frente do sol. Obrigado. Gente, alô? Posso usar o som? Deixa eu usar o som. Gente, então, nós estamos terminando essa mesa. Nosso tempo está mais do que esgotado, infelizmente, né? Eu queria agradecer muitíssimo mesmo as falas da professora Maria de Fátima Lima Santos, do Antônio César Marques da Silva, que estava conosco até agora, e do Luiz Fernando Silva Billy, pelas falas. Chegando devagar, vai chegando, vai chegando, vai chegando.